Você pode se considerar uma mulher abençoada por Deus? Não estou perguntando se você tem uma vida fácil, uma família perfeita ou uma conta bancária estável. Estou perguntando se o céu reconhece você como uma mulher marcada pelo favor divino, como alguém que carrega os sinais visíveis de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Porque nem toda mulher que frequenta uma igreja é abençoada, e nem toda mulher que sofre está esquecida por Deus. Há marcas espirituais, sinais profundos e evidências claras que o próprio Senhor coloca sobre aquelas que Ele escolheu, moldou e separou para algo maior. Hoje eu te convido a examinar sua alma, porque talvez você esteja vivendo como derrotada, quando na verdade o céu te chama de abençoada. Mas você precisa enxergar esses sinais antes que o mundo te segue com suas mentiras. Escute com atenção, porque o Espírito de Deus quer te revelar quem você realmente é. Primeiro sinal, ela teme a Deus mais do que teme o mundo. Ela não precisa levantar a voz para ser respeitada. Ela não precisa se moldar aos padrões modernos para ser admirada. Ela não precisa se exibir para ser notada, nem competir para ser reconhecida. Porque dentro dela há algo que o mundo não entende, mas o céu honra: o temor do Senhor. O primeiro e mais profundo sinal de uma mulher abençoada por Deus é esse. Ela teme a Deus mais do que teme o mundo. E isso muda tudo. Enquanto muitas vivem tentando agradar a todos, essa mulher vive para agradar apenas um: o Senhor. Ela prefere decepcionar os homens do que entristecer o coração de Deus. E isso não é fraqueza, isso é coragem, porque hoje em dia é preciso coragem para ser santa, coragem para dizer não, onde todos dizem sim, coragem para manter a pureza quando o mundo normaliza a impureza, coragem para esperar quando todos zombam da espera. E essa coragem não vem da carne, ela nasce do temor do Senhor. O temor que não a paralisa, mas a posiciona, que não a oprime, mas a fortalece. Essa mulher teme a Deus em silêncio, mas seu temor ecoa nos céus. Ela teme a Deus em escolhas simples, na forma como se veste, como fala, como trata os outros, como se posiciona. Não por religiosidade, mas porque entende que sua vida é um altar. Tudo que faz, faz diante dos olhos de um Deus que vê o oculto. Ela pode estar sozinha, ninguém pode estar vendo, mas Deus está, e isso basta. A mulher que teme ao Senhor não vive buscando a aprovação de homens. Ela não se move por aplausos, ela não negocia valores por status. O temor de Deus a guarda de muitos laços que já destruíram outras. Enquanto o mundo clama: faça o que quiser, siga seu coração, ela ouve outra voz: tema ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Ela não segue seu coração, ela segue a palavra, porque ela sabe, o coração engana, mas a palavra santifica. Lembre-se de Ana, uma mulher comum, aflita, estéril, zombada, diminuída, desprezada por Penina. Ana poderia ter se tornado amarga, poderia ter revidado, poderia ter desistido. Mas não. Ela escolheu o caminho mais difícil e mais poderoso, o da oração. Ela foi ao templo. Ela derramou a alma diante do Senhor. Enquanto Penina falava alto, Ana orava em silêncio. E foi esse silêncio que moveu o céu. Porque uma mulher que teme a Deus, mesmo em lágrimas, é mais forte do que uma mulher que grita sem propósito. O temor de Deus gerou em Ana algo que nenhuma outra mulher daquela casa experimentou: a promessa cumprida. Samuel não foi apenas um filho, ele foi uma resposta, ele foi um legado. Ana não foi honrada pelo mundo, foi honrada pelo próprio Deus. Porque o Senhor busca esse tipo de mulher, aquela que o teme quando ninguém está olhando, aquela que o honra nos bastidores, aquela que não precisa de palcos para ser fiel. Veja como Provérbios 31:30 é claro: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
A beleza passa, a juventude acaba, o charme engana, mas o temor do Senhor permanece. Ele atravessa as estações, ele resiste ao tempo, ele sobrevive aos ventos da cultura, e quando tudo mais desmorona, é esse temor que a sustenta em pé. Não se engane, o temor do Senhor é o início de toda a sabedoria. É por isso que a mulher que teme a Deus toma decisões sábias. Ela não age por impulso, ela consulta ao Senhor. Ela não se move pela emoção, mas pela direção do Espírito. Ela não fala o que quer, mas o que edifica. Ela não vive para ela, vive para Cristo. E isso incomoda, porque o mundo não entende o temor. O mundo entende o medo. O mundo entende o interesse, mas não compreende o temor reverente que molda o caráter e forma o espírito. E esse temor a protege. Sim, protege. Porque há lugares que ela não pisa, palavras que ela não pronuncia, relacionamentos que ela não permite. O temor a impede de se lançar em ciladas. Ele a livra de armadilhas emocionais. Ele a separa de amizades destrutivas. Ele a mantém sensível à voz de Deus, mesmo no meio do barulho. A mulher que teme a Deus é guiada por Ele. Ela tem discernimento, ela percebe o engano antes que ele a envolva. Ela sente quando algo está errado, não por sensações, mas porque o Espírito Santo que nela habita a guia em toda a verdade. Ela não precisa gritar revelações. Sua vida já revela quem ela é. Sua postura já prega mais alto que suas palavras. Sua obediência é sua maior pregação. Essa mulher, muitas vezes, é esquecida pelos homens, mas nunca pelo céu. Deus a observa com alegria. Os anjos a servem com honra. O inferno a teme em silêncio, porque ela carrega o selo do temor. E esse selo é visível no mundo espiritual. Onde ela pisa, há respeito. Onde ela ora, há fogo. Onde ela chora, há resposta. Porque o temor queima dentro dela, como um altar aceso. E quando o mundo tenta empurrá-la para longe de Deus, quando tudo parece exigir que ela se cale ou se conforme, ela se lembra: eu sou do Senhor. Eu fui separada. Eu não pertenço a este sistema. E ela se mantém firme, porque sabe que o temor do Senhor é seu escudo, sua força, seu refúgio. O que sustenta essa mulher nos dias maus não é a aparência, nem a força do braço, nem a influência social. É o temor. O temor a mantém humilde na vitória e perseverante na adversidade. O temor a impede de se exaltar quando tudo dá certo e de blasfemar quando tudo desaba. O temor equilibra sua alma, dá profundidade à sua fé. A mulher que teme ao Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Ela floresce até no deserto. E talvez você esteja se perguntando agora: será que eu tenho esse temor? Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer. Porque sem o temor de Deus, todos os outros sinais se tornam frágeis. Sem o temor, a fé se corrompe, o amor se torna interesseiro, o serviço se transforma em barganha. Mas com o temor, tudo ganha vida, tudo se alinha, tudo floresce. Se você deseja ser uma mulher abençoada por Deus, não comece pedindo bênçãos, comece pedindo temor. Tema a Deus, e tudo mais virá, porque o temor do Senhor é o princípio, e o princípio de uma mulher verdadeiramente abençoada. Segundo sinal, ela tem uma fé que resiste ao deserto. Ela não tem todas as respostas. Ela não tem garantias no papel. Ela não tem segurança no que os olhos veem. Mas mesmo assim, ela segue. Mesmo em silêncio, mesmo na dor, mesmo na solidão, ela anda com os pés no chão e o coração no céu. Porque o que sustenta essa mulher não é o que acontece ao redor dela, mas aquilo que arde dentro dela. Uma fé que não se apaga no deserto. Esse é o segundo sinal de uma mulher abençoada por Deus. Ela tem uma fé que resiste ao deserto. Essa fé não é barulhenta, não é teatral, não vive de frases prontas ou aparências.
É uma fé forjada no silêncio das madrugadas, entre lágrimas que ninguém viu e orações que ninguém ouviu. É a fé de quem já passou por noites escuras, portas fechadas, diagnósticos difíceis, promessas que demoraram demais. É a fé que foi provada, mas não foi destruída. É a fé que parece frágil por fora, mas é inquebrável por dentro. Maria, a mãe de Jesus, é o retrato mais puro dessa fé. Uma jovem comum, sem títulos, sem prestígio, sem preparo humano para o que estava por vir. Mas Deus a escolheu, e quando o anjo lhe anunciou que ela seria mãe do Salvador, ela não pediu provas, ela não fugiu da missão, ela apenas respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que fé é essa? Uma fé que confia mesmo sem entender, que obedece mesmo sem garantias, que se entrega mesmo sabendo que será julgada, criticada, isolada. Maria sabia que, ao aceitar a vontade de Deus, enfrentaria desonra, rejeição e sofrimento. Mas sua fé era maior do que o medo. Uma mulher abençoada tem esse tipo de fé. Ela não precisa ver para crer. Ela crê porque conhece a voz que falou com ela. Ela sabe quem prometeu. E mesmo quando tudo ao seu redor grita desista, a fé dentro dela sussurra continue. Essa fé é seu combustível, é o que a mantém de pé quando tudo em volta desmorona. É o que a faz cantar no vale, confiar na escassez, esperar em silêncio. Há mulheres que vivem da fé quando tudo vai bem, mas a mulher verdadeiramente abençoada mostra sua fé quando nada vai bem, quando os recursos acabam, quando o tempo passa, quando as portas não se abrem, quando o milagre não chega, e mesmo assim ela permanece, ela ora, ela espera, ela caminha, porque ela não serve a Deus pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. O deserto não é o fim. Para a mulher abençoada, o deserto é o lugar onde Deus prova, molda e fortalece. Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E é no deserto que essa mulher aprende a depender totalmente do Senhor. Ela aprende que maná não vem de pessoas, mas do céu. Que água brota da rocha quando Deus manda. Que as promessas não morrem por causa da demora, porque a fidelidade de Deus não expira com o tempo. Ela não é perfeita. Ela tem dias em que sente medo, dias em que chora em silêncio, dias em que pensa em desistir, mas sua fé não se apoia em sentimentos, se apoia na palavra. Ela lembra das promessas, ela se apega àquilo que o Senhor lhe disse, e mesmo que pareça impossível, ela crê. Porque uma palavra de Deus é suficiente para mantê-la viva no meio do deserto. Essa fé a transforma. Ela não reclama como antes, não se desespera como antes, não culpa os outros como antes. Ela amadureceu. Ela compreendeu que fé não é ausência de dificuldades, é presença de Deus nas dificuldades. Ela aprendeu que confiar em Deus não é esperar que tudo seja fácil, mas crer que Ele estará com ela até o fim. E é justamente no deserto que Deus revela o valor da fé dessa mulher. Ele observa como ela age quando ninguém está vendo. Ele ouve suas orações quando o mundo está dormindo. Ele vê suas lágrimas quando todos pensam que ela está bem. E ele honra cada passo de obediência, cada renúncia, cada escolha feita com fé. Porque Deus não despreza a fé silenciosa de uma mulher que crê mesmo quando tudo parece perdido. Essa fé não é um talento, é uma decisão, uma escolha diária. A mulher abençoada decide confiar, decide continuar, decide esperar. E é essa decisão que a distingue. É isso que faz com que o céu se mova em sua direção. A fé que ela carrega é preciosa demais para ser desperdiçada em reclamações. É profunda demais para ser abalada por opiniões. É forte demais para ser enterrada pelo tempo. Talvez você esteja agora no seu próprio deserto, sozinha, incompreendida, exausta. Mas se você ainda consegue crer, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir,
Isso é um sinal claro de que a bênção de Deus repousa sobre você. Porque a fé que resiste ao deserto é a fé que move montanhas. E mulheres que carregam essa fé se tornam colunas de sustento dentro da própria casa. Elas sustentam filhos com oração. Elas restauram casamentos com esperança. Elas vencem batalhas invisíveis com joelhos no chão. Não despreze o silêncio de Deus. Ele não está indiferente. Ele está te ensinando a confiar além da lógica. E quando a hora chegar, assim como foi com Maria, aquilo que foi dito a seu respeito vai se cumprir. Porque Deus não se esquece da mulher que crê. Ele não abandona a que espera. Ele não ignora a que confia. Ele honra, ele responde, ele realiza. A fé da mulher abençoada não termina no deserto. Ela começa ali, porque é ali que ela descobre que a presença de Deus vale mais do que qualquer resposta. E quando Deus a vê fiel, mesmo sem recompensa, Ele prepara algo maior do que ela imaginava. Não porque ela mereça, mas porque ela creu. A promessa pode demorar, mas a fidelidade de Deus nunca falha. E a fé dessa mulher, mesmo enfrentando todas as lutas, não se perde. Ela cresce, ela amadurece, ela resiste. E no fim, será recompensada não só com milagres, mas com uma intimidade com Deus que só os desertos revelam. Terceiro sinal: ela ama com o amor de Cristo, mesmo quando não é correspondida. Ela não ama por conveniência, não ama para ser retribuída, não ama por interesse, por vaidade ou para receber elogios. Ela ama com um amor que não depende do que recebe, mas do que carrega dentro de si. É um amor que tem raiz em Deus, que não se abala com rejeição, nem se apaga com ingratidão. Esse amor não é humano, é espiritual. É o amor de Cristo fluindo através dela. E esse é o terceiro sinal de que uma mulher é verdadeiramente abençoada por Deus. Ela ama com o amor de Cristo, mesmo quando não é correspondida. O amor natural cansa. O amor carnal desiste. O amor interesseiro cobra, exige, acusa, impõe condições. Mas o amor que vem de Deus é diferente. Ele é paciente, ele é benigno, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor não se ofende facilmente. Ele não se orgulha. Ele não desiste de quem está ferido, nem se afasta de quem está quebrado. Ele estende a mão, mesmo quando já foi recusada antes. Ele perdoa, mesmo quando não recebe um pedido de perdão. Esse é o amor que habita no coração da mulher abençoada. Ela pode estar dentro de um lar onde ninguém percebe seus esforços, onde seu cuidado é tratado como obrigação, onde suas palavras são ignoradas, onde sua presença é subestimada. Mas ainda assim, ela ama, e ama com intensidade. Ama porque foi amada por Deus primeiro. Ela conhece o que é ser alvo de misericórdia e por isso oferece misericórdia. Ela experimentou a graça e por isso é capaz de estendê-la. Esse amor não é passivo, ele é ativo. Ele se manifesta em atitudes diárias. Está na comida que ela prepara sem ouvir um agradecimento. Está na oração silenciosa que ela faz por aqueles que a machucaram. Está no perdão que ela libera sem que ninguém saiba. Está na decisão de não revidar, de não alimentar ressentimentos, de continuar presente mesmo quando tudo dentro dela pede para se retirar. É o amor de quem decidiu amar com propósito e não com emoção. Ruth é o exemplo mais lindo dessa dimensão de amor. Uma jovem viúva, com toda uma vida pela frente, mas que decidiu permanecer ao lado de uma mulher idosa, amargurada e sem nada a oferecer. Noemi não podia lhe prometer futuro, não podia garantir segurança, filhos, provisão. Noemi só tinha lágrimas, só tinha perdas, só tinha dor. Mas Ruth viu além da dor. Ela viu valor, ela viu aliança. Ela disse: aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus.
Esse é o amor que escolhe ficar, que escolhe servir, que escolhe honrar, mesmo quando a vida não retribui da maneira esperada. A mulher abençoada carrega essa firmeza dentro do coração. Ela não está atrás de aplausos, está atrás de fidelidade. Ela sabe que o amor verdadeiro muitas vezes dói, muitas vezes exige silêncio, sacrifício, renúncia, mas ela não desanima, porque ela sabe que o céu vê aquilo que ninguém valoriza. Ela sabe que Deus pesa o coração e recompensa o que é feito com sinceridade. O amor que ela oferece pode não ser reconhecido pelas pessoas, mas é registrado no céu. Esse tipo de amor transforma ambientes. Ele desarma conflitos, ele cura feridas, ele quebra ciclos de mágoa que passam de geração em geração. Ele tem poder para restaurar lares, curar relacionamentos, renovar esperanças. Porque não é um amor natural, é espiritual. E quando ele flui por meio de uma mulher rendida a Deus, ele tem o poder de refletir o próprio Cristo dentro da casa, dentro da família, dentro da igreja. É um amor que tem raízes profundas, não é movido por fases, não depende do humor de quem está ao redor. Ele permanece, ele se adapta, ele se entrega. E mesmo quando tudo ao redor é hostil, ele escolhe continuar, não por fraqueza, mas por força. A mulher abençoada não se torna amarga com o tempo, ela se torna mais doce, mais sábia, mais cheia de compaixão. Porque o amor de Deus amadurece nela, não a destrói. Esse amor a torna diferente. Em um mundo onde as pessoas descartam umas às outras com facilidade, onde relacionamentos se quebram por orgulho e egoísmo, essa mulher escolhe o caminho da cruz. O caminho do sacrifício, da entrega, da reconciliação. Ela não guarda rancor, não deseja o mal, não se vinga, ela abençoa, ela ora, ela serve, porque aprendeu com Cristo que o maior não é quem é servido, mas quem serve. E é esse amor que a mantém em pé quando tudo dentro dela parece querer desabar. Porque mesmo não sendo correspondida, ela encontra descanso em Deus. Ela sabe que não está sozinha, que sua dor é conhecida, que sua semente de amor não será perdida, que Deus cuida de quem ama como Ele ama. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, amando alguém que não reconhece, servindo sem retorno, perdoando quem continua te ferindo. E tudo dentro de você grita que está cansada, esgotada, esvaziada. Mas hoje, Deus te lembra. Esse amor é um sinal de que você é abençoada. Porque só ama assim quem é cheia do Espírito Santo. Só permanece assim quem já morreu para o ego. Só serve assim quem conhece o coração do Pai. Não espere o amor ser fácil. O amor verdadeiro exige fé. Ele exige uma força que não vem de você, mas de Deus. E essa força te sustenta, esse amor te define, esse amor te separa, esse amor te santifica. Não é romantizado, não é um conto de fadas, é uma decisão espiritual, é um compromisso com o céu. Deus honra mulheres que amam com profundidade, que não tratam as pessoas conforme o merecimento, mas conforme a graça, que continuam acreditando na mudança, que continuam orando mesmo quando não há sinais, que continuam crendo que o amor nunca falha, mesmo quando tudo parece perdido. O amor de Cristo em você é o maior testemunho que alguém pode ver. Você pode não ser valorizada por quem está ao seu lado, mas você é honrada por aquele que te chamou. E no tempo certo, Ele mesmo te recompensará. Porque tudo que é feito em amor jamais é esquecido. Tudo que é semeado com lágrimas será colhido com alegria. O amor é a marca dos filhos de Deus. E se esse amor está em você, então não há dúvida. Você é sim uma mulher abençoada. Quarto sinal. Ela se levanta mesmo depois de ter sido quebrada, ela não foi poupada da dor. Passou por noites que pareciam não ter fim. Foi traída por quem confiava, caluniada por quem deveria protegê-la, rejeitada em momentos em que mais precisava de apoio.
Ela carregou culpas que não eram suas e também cometeu erros que a deixaram marcada. Chorou sozinha, muitas vezes em silêncio, engolindo a vergonha, tentando esconder os pedaços quebrados do que um dia foi sua alma inteira. Mas ali, nesse lugar onde tudo parecia perdido, ela descobriu algo que mudou tudo. A graça de Deus é mais forte do que a queda. Esse é o quarto sinal de uma mulher verdadeiramente abençoada por Deus. Ela se levanta mesmo depois de ter sido quebrada. A mulher abençoada não é aquela que nunca caiu. É aquela que, mesmo no chão, lembra quem é o Deus que a levanta. Ela sabe o que é tocar o fundo do poço. Ela conhece a dor de se ver despida de toda a aparência, de toda a força, de todo o controle. Mas é nesse lugar que ela encontra um Deus que não a rejeita, um Deus que não a acusa, um Deus que estende a mão e diz: levanta, eu ainda tenho uma história com você. A mulher adúltera levada até Jesus é um dos momentos mais impactantes das Escrituras. Ali está ela, exposta, arrastada, humilhada publicamente. Não há defesa, não há fuga. Os olhos da multidão estão sobre ela, prontos para atirar pedras. E quando todos esperavam um julgamento, Jesus se abaixa. Ele não se junta à multidão. Ele escreve no chão. Ele quebra o silêncio com uma frase que ecoa até hoje: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Um a um, todos se vão. E então, apenas ela e Jesus permanecem, o único sem pecado, o único que poderia atirar. Mas ele não atira, ele perdoa. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Foi isso que ela ouviu. Não houve um discurso longo, nem imposição de culpa. Houve restauração. Houve dignidade devolvida. Houve libertação. E é assim que Deus trata uma mulher quebrada, não com desprezo, mas com compaixão, não com condenação, mas com cura. A mulher abençoada sabe disso. Ela carrega marcas, sim, mas não são marcas de derrota. São cicatrizes de batalhas vencidas com a graça. Ela já acreditou que não teria mais forças, que não haveria mais saída, que a vergonha seria o seu fim. Mas Deus a encontrou exatamente ali. E quando Deus encontra, Ele transforma. Ele não apenas restaura a dignidade, Ele entrega propósito. Ela não esconde mais suas dores, ela as transforma em pontes. Ela entende que suas quedas não foram o fim, mas o início de uma nova caminhada com mais humildade, mais sabedoria e mais dependência de Deus. Ela aprendeu a se levantar não com orgulho, mas com gratidão. Ela não volta ao lugar da queda como quem revive a dor, mas como quem testemunha a vitória. Esse tipo de mulher incomoda muita gente, porque ela não deveria estar de pé. Humanamente falando, era para estar destruída, era para estar amarga, era para estar cheia de ódio, cheia de mágoas, presa ao passado. Mas ela decidiu algo diferente, não ser moldada pela dor, mas pela graça. Ela permitiu que Deus a curasse por dentro. E agora ela caminha sem correntes. Isso não quer dizer que tudo está resolvido. Ainda há dias difíceis, ainda há lembranças que tentam assombrar, ainda há olhares que julgam. Mas ela já não vive mais para agradar os homens. Ela vive para glorificar o Deus que a levantou. E por isso ela segue. E por isso ela permanece. Porque quem se levantou pela graça não cai mais por opinião alheia. A mulher abençoada entende que recomeçar é parte do plano de Deus. Ela sabe que não há erro tão profundo que o arrependimento sincero não possa redimir. Não há dor tão grande que Deus não possa transformar em testemunho. Não há queda que o sangue de Jesus não possa limpar. E ela se apega a essa verdade com todas as forças. Ela escolhe não viver em culpa.
Ela escolhe viver em liberdade. Ela aprendeu que levantar-se não é sinal de força própria, mas de confiança em Deus. E esse levantar não acontece de uma vez. Às vezes é lento, às vezes é com lágrimas, às vezes é tropeçando. Mas ela continua. Ela se levanta com oração, com adoração, com dependência. Ela se levanta buscando na palavra a voz que o mundo tentou silenciar. Ela se levanta sabendo que Deus não desiste de quem Ele mesmo chamou. Há algo sagrado em uma mulher que se levanta depois da queda. Ela não é mais a mesma. Ela tem olhos mais profundos, palavras mais doces, um olhar mais compassivo para com as dores dos outros. Porque ela sabe o que é sofrer. Ela sabe o que é errar. Ela sabe o que é ser julgada. E porque passou por tudo isso, ela agora se torna um instrumento de cura. Deus usa pessoas quebradas. Essa é uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Deus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. Ele pega os fragmentos e cria vasos de honra. Ele pega histórias manchadas e escreve capítulos redentores. Ele pega a vergonha e cobre com glória. E a mulher que experimenta isso carrega algo no olhar. Uma firmeza que vem de quem já passou pelo vale, mas sobreviveu. E não apenas sobreviveu, floresceu. Não importa quantas vezes ela caiu. O justo cai 7 vezes e se levanta. O ímpio tropeça no mal, mas o justo volta. Porque dentro dele há uma chama que não se apaga. Há uma promessa que não morre. Há uma mão invisível que sempre está ali. E é essa mão que a mulher abençoada conhece. Ela sabe que se depender dos homens, nunca mais será ouvida. Mas com Deus, a última palavra nunca é a queda, é o recomeço. Ela não vive se justificando, não precisa convencer ninguém do que mudou. Ela apenas vive, ela apenas frutifica. E os frutos falam por si. Porque quem se levantou com Deus começa a gerar frutos que antes não conseguia. Paz, paciência, esperança, amor, sabedoria. Ela é a prova viva de que o Senhor restaura. Uma mulher que se levanta da dor com fé se torna um espelho para outras que ainda estão no chão. Ela inspira, ela consola, ela exala esperança. Ela olha para outras feridas e diz: você também pode se levantar. Eu me levantei, Ele me levantou. E nisso Deus é glorificado. A queda não define essa mulher. A graça, sim. O passado não determina seu valor. A cruz, sim. O que os outros disseram não é a verdade final. A voz de Cristo, sim. E essa é a maior glória da mulher abençoada. Ela não se esconde da queda, mas testemunha o poder do recomeço. Quinto sinal. Ela é cheia de sabedoria e sabe o tempo de calar e de falar. Ela não é reconhecida pelo volume da sua voz, mas pelo peso das suas palavras. Ela não precisa gritar para ser ouvida, nem se impor para ser respeitada. Sua autoridade não vem da posição que ocupa, mas da sabedoria que carrega. Ela não fala para impressionar, fala para edificar. E quando escolhe o silêncio, seu silêncio ensina mais do que 1000 discursos. Essa é a marca do quinto sinal de uma mulher abençoada por Deus. Ela é cheia de sabedoria e sabe o tempo de calar e o tempo de falar. A sabedoria que habita nela não é fruto de muitos livros, mas de muitas orações. Não vem da experiência apenas, mas da intimidade com o Espírito Santo. Ela aprendeu que nem toda verdade precisa ser dita em qualquer hora, nem toda opinião precisa ser expressa, nem toda provocação merece resposta. Ela compreendeu que palavras são sementes, podem curar ou ferir, levantar ou destruir, edificar ou derrubar, e por isso escolhe cada uma delas com temor. Ela não se precipita. Quando algo a fere, ela pensa antes de reagir. Quando ouve uma fofoca, ela não a repassa.
Quando presencia uma injustiça, ela não se silencia por covardia, mas espera o momento certo para se posicionar. Porque sabe que há uma diferença entre calar por medo e calar por sabedoria. Há situações em que o silêncio é a mais alta forma de maturidade espiritual. Abigail é o exemplo claro dessa sabedoria em ação. Casada com Nabal, um homem grosseiro, imprudente e tolo, ela se viu diante de uma crise que poderia ter destruído toda a sua casa. Davi, ofendido pela falta de hospitalidade de Nabal, se levantou com ira e jurou vingança. A tragédia parecia certa, mas Abigail, ao saber do perigo, não se desesperou. Ela agiu, com coragem, humildade e uma sabedoria que só pode vir de Deus. Foi ao encontro de Davi, levou provisões, reconheceu o erro do marido e, com palavras cheias de honra, acalmou o coração de um homem que estava pronto para derramar sangue. Não foi apenas o que ela disse, mas como disse, quando disse e por que disse. Essa é a diferença. A sabedoria de Abigail evitou uma guerra, salvou sua casa, ganhou o respeito de um rei e, mais do que isso, foi lembrada nas Escrituras como uma mulher que soube discernir o tempo e o modo. A mulher abençoada de hoje também carrega essa mesma postura. Ela não se deixa levar pelas emoções, mas é guiada pelo Espírito. Ela não abre a boca para se vingar, mas para apaziguar. Seus filhos percebem isso. Ela não responde com gritos, mas com firmeza serena. Ela não humilha, ela instrui. Quando aconselha uma amiga, não impõe, orienta. Quando é ofendida, não reage com a mesma moeda, mas com sabedoria. Sua presença acalma ambientes. Ela entra em lugares e a atmosfera muda, não porque impõe respeito, mas porque sua vida transborda discernimento. A mulher abençoada sabe que muitas dores vêm por palavras mal colocadas. Quantos casamentos se desfazem por causa de frases ditas em momentos errados? Quantas amizades são destruídas por falta de filtro emocional? Quantas mães afastam os filhos por não saberem separar correção de acusação? Ela entende isso e, por isso, escolhe com cuidado o que sai da sua boca. Ela não é omissa. Quando precisa confrontar, confronta. Quando precisa alertar, alerta. Quando precisa corrigir, corrige, mas faz tudo com mansidão, com compaixão, com intenção de restaurar e não de ferir. Porque ela tem um compromisso com a edificação, não com a destruição. Provérbios diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e essa edificação não se faz com tijolos, mas com atitudes, com palavras que constroem, com gestos que sustentam, com silêncios que protegem. Essa sabedoria, porém, não é natural. Ela é fruto da comunhão com Deus. A mulher que a possui não nasceu assim. Ela foi lapidada, foi moldada pelo tempo, pelas provações, pela disciplina do Espírito. Ela já errou muito, mas aprendeu. Já falou demais, mas hoje sabe o valor do silêncio. Já foi imprudente, mas hoje ora antes de abrir a boca. Ela não se considera melhor do que ninguém, apenas sabe que há um preço por viver segundo o coração de Deus. Ela se cala quando o coração quer gritar. Ela fala quando o medo quer silenciar. Ela permanece em paz quando tudo ao redor está em caos. E isso não é passividade, é domínio próprio. É sabedoria que vem do alto. Ela é uma conselheira procurada. Pessoas confiam nela porque sabem que suas palavras não são levianas. Ela não espalha segredos, não julga com dureza, não distorce verdades. Ela é discreta, é confiável, é prudente. E quando ela fala, suas palavras têm peso, têm profundidade, têm propósito. Porque não saem de um coração apressado, mas de um espírito alinhado com Deus. Ela é como um rio calmo que corre fundo. Não faz barulho à toa, mas tem poder de transformação. É importante entender que essa sabedoria não a torna passiva diante do mal.
Pelo contrário, a torna estratégica. Ela sabe que há guerras que se vencem com o joelho dobrado, que há discussões que só alimentam o ego, que há momentos em que a resposta certa é a paz, e há outros em que o silêncio é uma oração disfarçada. A mulher abençoada compreende que seu papel não é vencer debates, mas proteger o ambiente que Deus lhe confiou. Sua casa, seu casamento, seus filhos, suas amizades, sua influência. E ela faz isso com palavras que curam e não com gritos que ferem, com conselhos que alinham e não com críticas que esmagam, com declarações que levantam e não com frases que humilham. Se há sabedoria em sua boca, há graça em sua vida. Se há domínio sobre suas palavras, há maturidade em seu espírito. Ela é uma pacificadora, uma mulher que, mesmo no confronto, promove restauração. Mesmo na divergência, planta respeito. Mesmo na correção, transmite amor. Esse é o tipo de mulher que Deus honra. Porque ela não usa a língua como espada, mas como ponte. Ela não se perde em discussões, porque está focada na edificação. Sua sabedoria não é barulhenta, mas é poderosa. E quem caminha com ela, aprende, cresce, se fortalece. A mulher que fala com sabedoria e sabe o tempo de calar, carrega dentro de si o Espírito de Deus. E isso é visível. Está nos frutos que ela deixa por onde passa. Está nas cicatrizes que ela curou com sua voz. Está nas decisões que evitou com seu silêncio. Está no ambiente que construiu com sua sabedoria. E por isso ela é uma mulher verdadeiramente abençoada, porque enquanto muitas derrubam com palavras, ela edifica com sabedoria. Sexto sinal. Ela serve com alegria. Mesmo quando ninguém vê, ela não aparece nas fotos, não recebe homenagens, não é chamada ao palco, nem procurada para dar entrevistas, mas está sempre lá, sempre presente, sempre disposta, sempre com as mãos ocupadas e o coração rendido. Ela acorda cedo, ora em silêncio, prepara tudo com cuidado, escuta as dores dos outros, organiza o que ninguém percebe, sustenta a casa com seus gestos simples. Esse é o sexto sinal de uma mulher abençoada por Deus. Ela serve com alegria, mesmo quando ninguém vê. Ela não espera gratidão para continuar fazendo o bem. Sua motivação não está nos elogios, mas na obediência. Ela não serve para ser aplaudida, serve porque entendeu que o servir é a expressão mais profunda do amor de Deus dentro dela. E por isso, ela faz tudo com alegria. Mesmo nas tarefas mais repetitivas, mesmo nas rotinas mais cansativas, mesmo nos dias em que ninguém nota sua dedicação. Há algo de sagrado na maneira como ela dobra uma roupa, prepara uma refeição, ouve um filho, acolhe um irmão ou organiza a igreja. Há uma entrega genuína em cada pequeno gesto. Não é ativismo, não é carência, é adoração. Ela não serve por obrigação, serve por prazer. Porque entendeu que cada ato, por menor que pareça, é uma semente plantada no altar do céu. Jesus valorizou esse tipo de mulher. Enquanto muitos admiravam os grandes feitos, ele apontou para o gesto discreto daquela viúva que ofertou 2 pequenas moedas. Aquilo que os homens desprezaram, o céu exaltou, porque ela deu tudo o que tinha, não para aparecer, mas por amor. Assim é a mulher abençoada. Ela dá o que tem. Às vezes é tempo, às vezes é escuta, às vezes é esforço físico, às vezes é intercessão. Mas seja o que for, ela entrega com o coração inteiro. Como está escrito, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Marta também representa bem esse espírito. Ela estava sempre atenta, cuidava dos detalhes, preparava a casa para Jesus. Servia com zelo, e embora tenha sido corrigida por se deixar sobrecarregar, a essência do seu serviço foi valorizada. Porque no fundo, Jesus não censurou o que ela fazia, mas o coração ansioso que ela trazia. A mulher abençoada aprendeu a diferença. Ela serve sim,
mas serve com equilíbrio, serve com alegria, serve sem se perder no fazer. Ela entendeu que servir com o coração certo é uma forma de amar. O serviço dessa mulher não precisa de holofotes. Ela não publica o que faz, não vive para provar nada a ninguém. Ela faz porque sabe que Deus está vendo, e isso basta. Enquanto muitos desanimam por não receberem reconhecimento, ela permanece firme. Ela não está esperando aplausos humanos. Ela sabe que sua recompensa vem de um lugar mais alto, mais puro, mais eterno. Essa mulher serve onde poucos querem servir. Ela visita enfermos, conforta viúvas, consola o aflito, ajuda financeiramente quem está passando por necessidade, mesmo que isso signifique abrir mão de algo seu. Ela cuida de pessoas difíceis, suporta críticas sem endurecer o coração. Responde com paciência, mesmo quando é tratada com indiferença. E continua, porque sua força não vem da aceitação das pessoas, mas da presença de Deus. Ela é aquela que limpa o chão da igreja com o mesmo zelo que teria se estivesse aos pés de Cristo. Que prepara um almoço comum como quem prepara uma oferta. Que cuida dos filhos como quem cuida do ministério mais precioso que Deus lhe confiou. Não porque tudo é fácil, mas porque ela aprendeu a transformar o ordinário em extraordinário através do serviço. Essa mulher também sabe que há dias em que servir dói, há momentos em que cansa, há situações em que o ingratidão pesa. Mas mesmo assim, ela permanece, porque ela se lembra que o próprio Jesus, sendo o Senhor de tudo, lavou os pés dos discípulos. Ele não precisou de reconhecimento para se humilhar. Ele ensinou que os maiores no reino são os que servem. E ela carrega isso no coração. Ela serve porque quer se parecer com Cristo, porque entendeu que servir é reinar do ponto de vista do céu. E ainda que ninguém jamais agradeça, Deus sempre repara. Ainda que tudo passe despercebido pelos homens, o céu está anotando cada gesto, cada copo de água, cada visita, cada conselho dado em amor, cada noite mal dormida por causa do cuidado com os outros. Nenhuma dessas coisas será em vão. Porque Deus é justo e Ele não esquece do amor com que servimos aos santos, como está escrito em Hebreus. Essa mulher não precisa de posição para exercer ministério. Ela não precisa de título para viver seu chamado. Seu altar é a cozinha. Seu púlpito é o lar. Sua congregação é sua família, seus vizinhos, seus irmãos na fé. Ela entendeu que a glória de Deus se manifesta no partir do pão, no lavar dos pés, no levantar da mesa para socorrer quem precisa. Ela serve no Espírito de Cristo. E quando tudo parecer demais, quando o cansaço bater e a solidão ameaçar a alma, ela se lembra: estou fazendo para o Senhor. E isso renova suas forças, isso a coloca de pé, isso devolve propósito aos seus passos. Porque ela não está vivendo para os olhos dos homens, mas para os olhos de Deus. E viver para Deus é o maior de todos os privilégios. Ela não cobra retorno, ela não mede esforços, ela não fica esperando que as pessoas reconheçam o valor do que faz. Porque ela descobriu algo que mudou sua perspectiva. Tudo o que é feito por amor a Deus jamais será esquecido. Tudo o que é feito com sinceridade de coração volta como colheita no tempo certo. Não na forma que esperamos, mas sempre na medida exata da fidelidade de Deus. Essa mulher transforma sua casa com gestos silenciosos. Ela muda atmosferas sem precisar levantar a voz. Ela toca corações sem fazer alarde. E tudo isso porque entendeu o poder do serviço. Porque entendeu que grandeza não está em ser servida, mas em se colocar à disposição. E nessa entrega constante, ela vai sendo moldada à imagem do Filho. Ela não vive esperando ser chamada. Ela já entendeu que já foi enviada. E enquanto tantos esperam oportunidades para aparecer, ela vive oportunidades para servir. E ao fazer isso, ela se torna luz, ela se torna resposta, ela se torna sal. E o céu
se alegra com isso. Porque onde muitos querem trono, ela busca a toalha. Onde muitos querem títulos, ela busca a bacia. Onde muitos querem ser exaltados, ela quer apenas ser útil. E esse é o segredo da mulher verdadeiramente abençoada. Ela serve com alegria, mesmo quando ninguém vê. Porque o que a move não é a vaidade, mas o amor. Não é a recompensa dos homens, mas o sorriso de Deus. E para quem aprendeu a servir com esse coração, tudo se transforma em adoração. Sétimo sinal. Ela vive com propósito eterno e não se apega ao que é passageiro. Ela não se deixa distrair com aquilo que brilha por fora, mas não tem peso de glória. Ela não corre atrás das mesmas coisas que o mundo corre. Ela não se mede pelo que tem, pelo que veste, pelo que os outros pensam. Há algo nela que não se explica com palavras, mas se percebe em sua postura, em seu olhar, em suas escolhas. Essa mulher caminha com os pés na terra, mas o coração no céu. Ela respira a eternidade, vive com propósito, enxerga além do agora. E esse é o sétimo sinal de uma mulher verdadeiramente abençoada por Deus. Ela vive com propósito eterno e não se apega ao que é passageiro. Ela aprendeu que tudo o que é visível é temporário. Que tudo o que este mundo oferece, status, beleza, influência, posses, pode ser tirado num instante. Mas aquilo que vem de Deus permanece para sempre. Ela não se ilude com aplausos vazios. Não se consome tentando agradar todos. Não constrói sua identidade sobre a areia das redes sociais ou da opinião alheia. Sua base está no alto. Seu foco está no que dura. E isso muda completamente a maneira como ela vive. Ela tem metas, sim. Ela sonha, trabalha, luta. Mas ela nunca perde de vista o que realmente importa, a glória de Deus. Suas decisões são guiadas por esse princípio. Ela pergunta, isso glorifica o Pai? Isso me aproxima ou me afasta do meu chamado? Isso me edifica espiritualmente ou apenas me distrai emocionalmente? Ela filtra as vozes, ela pesa os convites, ela examina o coração. Porque ela não quer viver bem apenas aos olhos dos homens. Ela quer viver aprovada aos olhos do céu. Essa consciência eterna a torna diferente. Enquanto muitos vivem acumulando, ela vive entregando. Enquanto muitos vivem correndo, ela vive discernindo. Enquanto muitos se perdem em vaidades, ela se guarda em propósito. O mundo pode até chamá-la de ingênua, mas ela prefere parecer fraca no sistema dos homens do que ser frágil diante de Deus. Porque ela sabe, o que os olhos não veem, o céu registra. E o que os homens desprezam, o Pai valoriza. Débora é o exemplo de uma mulher que viveu com esse propósito. Juíza e profetiza em tempos de caos, ela não usou sua posição para benefício próprio. Ela se posicionou como voz de Deus em uma geração corrompida, liderou com sabedoria, incentivou os que estavam fracos, levantou-se quando todos estavam paralisados pelo medo. Ela sabia que sua missão era maior do que seu conforto. Sua visão era celestial. E por isso foi instrumento de libertação para todo um povo. Maria Madalena também foi marcada por essa eternidade viva no coração. Libertada por Jesus, ela não o seguia por interesse, mas por gratidão. Ela não buscava lugar de destaque, mas desejava estar onde ele estivesse, mesmo que isso significasse estar aos pés da cruz. E foi ali, no momento de maior dor, que ela permaneceu. Quando muitos fugiram, ela ficou. Quando muitos se calaram, ela chorou. Quando muitos duvidaram, ela creu. E por isso foi a primeira a vê-lo ressurreto. Porque quem vive com os olhos no céu reconhece o Cristo mesmo quando o mundo só vê tragédia. Essa mulher abençoada não se perde nos caminhos deste mundo porque ela já decidiu a quem pertence. Ela sabe que é embaixadora de um reino que não passa, vive como estrangeira aqui, usa as coisas da terra, mas não é escrava delas. Valoriza as bênçãos, mas não as transforma em ídolos. Ela é grata, mas não é apegada. Ela desfruta,
mas não depende. Ela ama, mas não idolatra, porque seu coração é do Senhor, e quando a dor bate à porta, ela não se desespera, porque ela sabe que tudo isso aqui é passageiro. As lágrimas de hoje não são o fim da história. A perda, a solidão, a enfermidade, as frustrações, tudo isso tem prazo. Mas o que ela carrega no espírito é eterno. Por isso, ela suporta com esperança. Ela chora, mas não desiste. Ela sofre, mas não se amargura. Porque ela já viu, pela fé, o que lhe espera do outro lado da eternidade. Ela vive todos os dias como quem está preparando algo maior. Seus olhos brilham não por causa daquilo que possui, mas da certeza de quem a espera. O céu é real para ela. O céu não é uma ideia distante. É uma promessa viva. É sua pátria. É sua esperança. É a razão pela qual ela perdoa, serve, espera, renuncia. Porque ela entende que tudo o que é feito por amor a Deus ecoa na eternidade. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela já foi aceita, já foi redimida, já foi chamada. E por isso ela vive com leveza, com foco, com convicção. Os dias passam, mas ela permanece. As estações mudam, mas ela é firme. As circunstâncias se agitam, mas ela tem paz. E essa paz não vem do que possui, mas de quem habita nela. Essa mulher é livre, livre do medo de não ser suficiente, livre da comparação, livre da ansiedade que consome tantas almas, porque ela vive para agradar apenas um Senhor, e isso basta. Ela é feliz não porque tem tudo, mas porque sabe quem é. Filha do Altíssimo, embaixadora do Reino, escolhida para manifestar a glória de Deus onde estiver. Ela planta hoje pensando nos frutos eternos. Ela se relaciona com as pessoas olhando para a alma, não para o status. Ela gasta seu tempo com sabedoria, porque sabe que cada minuto aqui é uma oportunidade de marcar o céu. Ela não está construindo para si, está construindo para o reino. E isso muda tudo. Muda o jeito como ela ama, muda o jeito como ela fala, muda o jeito como ela vive. Essa mulher não se apressa, não se agita, não se desespera por reconhecimento. Ela tem o relógio da eternidade no coração e por isso não corre por correr. Caminha com propósito, com direção, com sobriedade. Ela aprendeu que o mais importante não é ser lembrada pelos homens, mas ser conhecida por Deus. E mesmo em meio às pressões deste mundo, ela não perde o foco, não se distrai com as vozes que tentam seduzi-la, não se vende por promessas passageiras. Ela tem uma bússola interna que a aponta para o alto. E tudo o que faz é guiado por essa consciência. Eu fui chamada para viver com propósito eterno. Ela sabe que o tempo aqui é curto, e isso não a desespera, a desperta. Desperta para amar mais, para perdoar mais, para servir mais, para glorificar mais, porque tudo que é feito com essa consciência se transforma em adoração. E quem vive assim, vive em paz, vive com significado, vive com alegria. E se alguém perguntar qual é o segredo dessa mulher, a resposta é simples. Ela não se prende ao que é passageiro, porque já entregou a vida ao que é eterno. Ela não precisa de muito para ser plena. Ela só precisa de Deus. E enquanto muitos constroem castelos de areia, ela firma sua vida sobre a rocha que jamais será abalada. E isso é ser verdadeiramente uma mulher abençoada por Deus. Que o Senhor derrame sobre sua vida a graça de viver com os olhos no céu, o coração firmado nas promessas eternas e os pés guiados pela sabedoria do alto. Que você seja uma mulher marcada pela presença de Deus, fortalecida em cada prova, fiel em cada detalhe e plenamente abençoada em tudo aquilo que o Senhor te confiou. Amém.